sempre temos. Cadê o Mota? O Mota aí, ó. O Mota é um atacante. Sim. Esse é um grande atacante. Camisa 9. Camisa 9, mas tá meio... Joga fino. Né, Mota? Tá mais tranquilo ou não, hein, Mota? Eu tô mais tranquilo sim, Emílio. Tô mais tranquilo. Acho que no final vai dar tudo certo. Tomara, hein? Se você falou, eu acredito. Eu acho que sim. Eu tenho renovado as minhas esperanças. Eu tenho conversado com muita gente, dentro e fora da política. Eu acho que, embora a gente ainda tenha muito motivo para preocupação, né? A gente está observando um governo aí que praticamente só faz e diz coisas erradas, mas eu acho que o Brasil acordou. Quanto mais pessoas eu encontro nas ruas, quanto mais pessoas eu tenho a chance de conversar, de encontrar, eu fico surpreso, porque eu acho que o brasileiro médio acordou mesmo para a política, de um jeito que não acontecia há muito tempo no Brasil. Muito bem. O professor vai fazer pergunta, professor? Eu queria... A gente vai ter o Deltão daqui a pouco, e eu sei que o Mota trabalhou muito com segurança. O Deltan, na semana passada, fez um comentário do Sérgio Cabral, que foi condenado por 400 anos, teve a sua prisão domiciliar decretada, ou seja, não está mais no presídio, e agora já se fala em estar absolutamente livre. Eu queria saber se teve alguma falha no processo, porque a gente tem a sensação de impunidade e que a Lava Jato foi um sensação? É só a sensação. Um vento assim, de impunidade e que a Lava Jato fez um estrago e a gente acabou... Hoje a gente tem uma situação talvez mais impune do que até antes, que já não era boa. Eu acho que a sua sensação corresponde à realidade, sabe? A primeira vez que eu encontrei com o Deltan, olha que curioso, foi num evento aqui no Rio de Janeiro, e isso foi provavelmente 2016 ou 2017, no lançamento de um livro de um procurador de justiça eu acho que é do Sul, mas eu não sei qual estado, chamado Rogério Chemin. O nome do livro dele é Lava Jato e Mãos Limpas. Ele faz uma comparação da Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália. Na Itália tinha um problema gravíssimo de corrupção, envolvendo inclusive máfia, e eles fizeram a famosa Operação Mãos Limpas. E nesse livro, que foi lançado em 2016 ou 2017, esse procurador, ele fazia uma previsão. Ele dizia o seguinte: na Itália houve uma reação dos políticos, esse aí. Na Itália, houve uma reação dos políticos contra a Operação Mãos Limpas. E a situação deu uma volta e acabou ficando do mesmo jeito que estava antes. E os políticos, a maioria dos políticos afetados pela Mãos Limpas, voltou para a atividade política. E aprovaram legislações que enfraqueceram o combate à corrupção. E ficou no ar a possibilidade desse mesmo tipo de reação acontecer aqui no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu, né? O sistema, o mecanismo, a Matrix, seja lá como você quiser chamar, reagiu. E o que a gente vê são hoje coisas que para nós, cidadãos comuns, são inexplicáveis. Não tem nenhum tipo de explicação, né? Você vê pessoas sendo severamente punidas, rigorosamente punidas por ter dado uma opinião, e pessoas condenadas a centenas de anos. E esse caso que você mencionou, Sami, tá? Tem uma fila enorme de pessoas que foram recicladas para dentro da vida política e hoje tem posições de imenso poder no Brasil. O cidadão comum olha para isso e pergunta: como é que pode isso? O próprio Gengiva, né? O Gengiva é um cara que, não pode entrar no Brasil. Foi banido do país. Igual lá você viu lá a Nicarágua mandou 300 embora. Caraca. Mandou 300 embora. Caraca, não. Lá na Nicarágua.
O Ortega mandou 300 caras embora, falou, ó, vocês não ficam mais aqui, não me interessa e tal. Exato. Você acha que vai chegar a esse ponto, ô Mota? Não. Eu acho que não vai chegar ao ponto da Nicarágua, mas o ponto que a gente está vivendo hoje já é inaceitável, né, Emílio? Tantas vozes que nós conhecemos que foram caladas, a gente tem que ficar medindo as palavras e criminosos violentos, criminosos corruptos, à solta e brasileiros de bem com medo. Isso, para mim, não precisa passar daqui, né? O que a gente vive hoje já é inaceitável. Isso aí prejudica o nosso futuro, né? Não existe país civilizado onde não haja garantia da liberdade. Isso aí o Sami, né, sabe muito bem disso. Segurança jurídica é uma das características básicas para que possa haver desenvolvimento econômico. Se a lei não vale para todos e tem alguns que estão acima dela, quem é que vai ter coragem, né, de interesse de investir num país como esse, né? E aí como é que fica o futuro dos nossos filhos? Então, mas o Barroso, você viu ele falando? Porque o STF, aí não é uma questão de criminal, mas ele está mudando decisões tributárias do passado. E isso é um problema. Não sei se já estava, né, julgado, pode voltar. o que estava julgado mudando. Ou seja, aquela história que o passado é incerto, mas imagine para uma empresa, seja vendida ou seja comprada, isso fica quase inviável, porque você não tem como estimar o valor dos ativos e nem dos passivos. Reparação histórica. Deixa eu falar uma coisa para você, Mota. Você sabe que no mundo inteiro, hoje em dia, já é outra discussão. O Brasil é sempre meio atrasado em relação a isso. Por exemplo, o que os caras estão falando? Depois que o Elon Musk comprou o Twitter, eles estão agora falando o seguinte: não vamos mais banir as pessoas. Por quê? Porque banir a pessoa é uma bela de uma sacanagem. Sim. Ou seja, se a pessoa publicar um post ou alguma coisa que fere alguém ou aconteceu isso, nós vamos tirar o post do ar. Mas não vamos mais banir as pessoas. Tá certo? Porque banir uma pessoa... A pessoa que vive disso é que nem você matar ela. Exatamente. Então eu acho que essa vai ser a próxima discussão, que é o que está se discutindo nos Estados Unidos e tal. Você acha que isso vai ser aqui também ou vai continuar assim, banindo, tirando ar, né? o dinheiro, as bloqueando e Nossa. Olha, o Elon Musk já disse, ele publicou um Twitter anteontem, dizendo que a partir de agora o Twitter vai dar espaço para todos os tipos de opinião e vai parar, palavras dele, vai parar de querer impor os seus próprios valores no mundo, né? O Twitter vai passar a dar voz para todos os tipos de opinião. Essa ainda não é a postura das outras redes sociais. Em outras redes sociais, se você sair da linha, né? Se você defender com muita veemência um ponto de vista que não seja o progressista, o ponto de vista de esquerda, você dança e dança feio. Mas no Twitter isso já está acontecendo. E o que é importante dessa história do Twitter, Emílio, foi a divulgação que o Elon Musk fez do famoso dossiê Twitter, que mostrou a interferência de agências do governo americano e de políticos americanos pedindo para suprimir postagens e bloquear pessoas. Isso é uma violação da primeira emenda da Constituição americana. Lá, isso é um troço sério. O Elon Musk publicou documentos, inclusive, uma coisa, muita gente não tem conhecimento, mas também foi denunciada depois que o Elon Musk entrou, vários agentes do FBI, inclusive diretores, saíram do governo e foram trabalhar no Twitter. E ficaram exercendo no Twitter meio que essa função de meio de campo de censura, né? Isso lá está sendo um escândalo. O Elon Musk já se comprometeu a mudar isso. A gente já sentiu essa mudança no Twitter. Agora, nas outras redes sociais, isso não aconteceu ainda, né? As redes sociais continuam, de uma forma geral, um terreno minado, onde aí você ainda não pode dizer tudo que você quer. Ô, Mota, a gente tá falando do expurgo físico, né, que aconteceu na Nicarágua, e tem o digital. Você acredita que isso também na questão da linguagem? Porque nos debates hoje eu consigo anular você e falar assim, olha, o comentário do Mota, ele é antidemocrático,
ele é fake news, eu consigo anular a tua opinião política ou a tua visão política através dessas nomenclaturas. Você é fake news, você é antidemocrático, você é golpista. Você acha que isso também a internet vai começar a saber lidar ou você acredita que vai piorar? Isso é um fenômeno mundial, né? Tem vários autores que escreveram, que descreveram esse fenômeno. Tem um livro muito bom chamado Guerra contra o Ocidente, escrito por um jornalista inglês, Douglas Murray. E ele explica, isso aí está acontecendo na Inglaterra, isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? É uma forma de controle do poder. Então, se criam conceitos que dizem que determinados tipos de opinião são, como você disse, antidemocráticos ou coisa muito pior, né? Você, numa disputa política, alguém joga uma ofensa dessa contra você e você fica com a responsabilidade de se defender de um crime que você nunca cometeu. Isso é um fenômeno global e o que é interessante, o Douglas Murray chama atenção para isso. Observem bem um detalhe dessa história. Vamos pegar só um aspecto disso. Diversidade virou uma palavra, né, um chavão, uma obrigação para todo mundo, né? Então, a universidade tem que ser diversa, a empresa tem que ser diversa. Agora, isso só acontece no Ocidente. Vai na China e tenta procurar um imigrante, né? O Douglas Murray deu o exemplo, olha, vai na China e procure um imigrante indiano que tenha imigrado para a China, que tenha chegado a uma posição alta no Partido Comunista Chinês. O primeiro-ministro, atual primeiro-ministro do Reino Unido, é descendente de indianos. Procura isso lá na China. Você não vai acontecer. Procura isso na Rússia. Você não vai achar isso. Então, tem várias dessas coisas que são consideradas sagradas no Ocidente, que são usadas como arma de guerra política, mas que no Oriente os caras estão tocando a vida deles. Mas lá também os caras nunca tiveram democracia, né? Você igual tá a nossa. Da China. Não, China, Rússia. Eu sei. Nunca teve. Mas eu só fazer um breakzinho rápido. A gente continua com o papo na TV, nas redes sociais. Para você que está no rádio, Reginaldo agora vai fazer um break. Vai lá, Rerê. Tudo bem. Posso voltar para a segurança pública ou vamos continuar? Posso falar da China, depois você volta? Depois eu queria voltar rapidamente. Eu sei que até vira uma pataquada esse assunto, que a gente tá falando balão chinês, OVNI. Sem balão. Calma lá, calma lá. Porra, sem balão. Dá uma respirada aí, cara. Eu vou balão. Pra ele. É o OVNI chinês. O negócio é o seguinte, existe um conflito entre China e Estados Unidos de muito tempo. E agora a gente tá vendo esse conflito de novo acontecer. O Pentágono falar da China. Qual que é a tua visão realmente que tá acontecendo entre os Estados Unidos e a China? O balão espião, se tudo isso é teoria da conspiração. Mas se você não quiser falar do balão, fala da China, dos Estados Unidos, fica à vontade. E Taiwan no meio disso aí, né? Isso aí é uma coisa muito séria, que o efeito dessas pautas lacradoras, elas têm um efeito muito prejudicial, porque elas servem como uma cortina de fumaça, né? A gente fica horas, dias, meses falando sobre a tal da linguagem neutra de gênero, né? Que é a linguagem neutra de inteligência, na verdade, e a gente não fala sobre transformações que estão ocorrendo no mundo que são importantes. E o assunto China é um assunto muito importante. A China está caminhando para tomar o lugar dos Estados Unidos no mundo. Tá? A China já tomou vários mercados comerciais dos Estados Unidos. Ela está criando uma estrutura nas Forças Armadas, uma estrutura militar, que daqui a pouco vai rivalizar em pé de igualdade com os Estados Unidos. Mas mais do que isso, a China está fazendo uma campanha de estabelecer projetos de poder em vários lugares. Esse negócio do balão é apenas a parte mais visível. As empresas chinesas estão comprando companhias, investindo em companhias de infraestrutura crítica no mundo inteiro. Se eu não me engano, a Europa já tem, agora não me lembro qual é o país, mas tem um país onde já tem uma usina nuclear controlada por uma empresa chinesa. No mundo inteiro isso está acontecendo. A China também desenvolve relações de amizade
com vários políticos importantes no Ocidente, né? O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, ele agora é responsável pela administração de um fundo de investimento chinês de 1 bilhão. Então, os chineses estão se espalhando pelo mundo inteiro e eles têm um projeto claro de poder. Não haveria nada intrinsecamente errado com isso, porque os Estados Unidos já fizeram isso, né? Os Estados Unidos buscam a hegemonia também, exceto por esse pequeno detalhe, né? Que a China é uma ditadura. A China é um regime autoritário, conhecido por tratar os seus próprios cidadãos sem nenhuma consideração com direitos humanos ou qualquer tipo de respeito à liberdade. E o que vai acontecer quando a China atingir a hegemonia que hoje é dos Estados Unidos? Isso é uma questão muito importante. Muito bem. Posso voltar aqui? O Barba lá com o Biden. Putz, o que você achou do Barba com o Biden? A visita. Quem é que não gosta de ir aos Estados Unidos, hein? Em avião privativo, ficar em hotel de luxo, levar os amigos. Levar a turma toda. Eu acho que a principal função dessa viagem foi gerar pauta positiva, né? Gerar fotos aí como essa, né? Na frente da Casa Branca, gerar agenda positiva, porque a agenda do governo, de uma forma geral, é muito ruim, né? São só decisões desastrosas e declarações que eu até fico aqui a sugestão para o Pânico, criar um prêmio para a declaração mais absurda de um membro do governo. Vai ser uma competição difícil. Pouca coisa de substância ou nada de substância nessa viagem. Imagina se o governo dos Estados Unidos está interessado na opinião do Brasil sobre embargo a Cuba ou guerra na Ucrânia. Não vi nenhuma pauta relevante. Eu acho que o principal dessa viagem foi gerar uma agenda positiva. Eu não sei porque que o Biden usa esse óculos. Eu tenho muita aflição. O Biden sempre vai dar a impressão que ele vai ter um treco. Sim. Ele tá sempre Parece bravo, que ele trava. Parece que ele é cego. Ele trava. Parece que é cego. Parece que ele vai quebrar. Eu tenho assim muita aflição do Parece jeito... que ele vai cair, né? Eu tenho muita aflição do Biden. Mas não nada assim, a Janja. Pediu a bruxa de 71. Mas você viu a Janja foto que ela brilhou. tá no meio? Sim, temos a foto, a gente mostrou. O Lula entrou primeiro, a Janja entrou com o Biden. Sim, que coisa. Biden, depois que já a mulher deu um selinho. Que coisa, tá acostumado a cuidar de velho e cuida de dois. O que você quer falar? Não, eu queria falar segurança pública? Segurança pública. Eu queria voltar nesse tema aí, porque eu não sei se você acompanhou na sexta-feira passada, aconteceu uma abordagem da rota aqui em São Paulo, que evitou o roubo da moto de um casal e acabou que um dos meliantes foi morto, né? E o nosso secretário aqui, o Derrite, disse que ninguém ia ser punido porque pelo que foi visto, porque filmaram e isso repercutiu, eles agiram dentro da lei. O menor foi preso e o maior de idade ele acabou sendo morto pela polícia. E eu queria perguntar pro Mota, num passado recente, a gente sabe que agora talvez esse policial já estaria afastado, né? E o nosso secretário aqui, o Derrite, disse que ele não vai ser afastado e pelo que aconteceu, ele agiu dentro da lei. Eu queria saber se isso aí já é uma mudança que a gente pode ver e por que em outros lugares não tomam esse mesmo tipo de conduta, tendo em vista que a polícia sempre acaba agindo dentro da lei. Olha, eu não sabia desse caso, não tomei conhecimento, mas eu tenho certeza que com uma pessoa como o Derrite à frente da segurança, as coisas vão ser feitas da maneira correta, porque o Derrite é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de segurança pública, não só porque ele foi policial, mas porque ele fez o dever de casa dele, ele estudou. O Derrite hoje realmente tem um conhecimento das questões práticas e teóricas de segurança pública. Há muito tempo que existe uma guerra declarada à polícia, né? Sim. Essa guerra à polícia é mais uma coisa que a esquerda brasileira importou dos Estados Unidos. A gente viu nos últimos anos, nos Estados Unidos, como esse movimento ganhou força, o Black Lives Matter, que não faz outra coisa a não ser atacar a polícia. Tem alguns movimentos de abolish the police, quer dizer, vamos abolir a polícia, vamos acabar com a polícia. Isso tudo vem de uma noção marxista,
de que a polícia é um meio de opressão da sociedade capitalista, que o bandido não é nada mais do que um pobre coitado que não teve oportunidade, um revolucionário, né? Um bando de besteiras, mas essas coisas contaminam, inclusive, a forma com a qual a imprensa noticia, apresenta as notícias, né? Então, é sempre com viés contra a polícia. E eu fico feliz que isso esteja mudando, não é à toa, com o Derrite à frente da segurança. Mas você vê, né, nos Estados Unidos, a gente teve lá aquela morte horrorosa do George Floyd. Horroroso mesmo. Foi comoção mundial. Comoção mundial, porque era o Trump. Pra você ver como o político é malandrovski. Exatamente. Malandrovski. Fizeram aquilo lá, Black Matters e tal, e não sei o quê. Em Memphis tivemos a mesma coisa. Horroroso também, Se você acompanhar aquela ação da polícia, é horrorosa. Com certeza. Não aconteceu absolutamente... Ninguém tá falando. Nada. E quem se ferra é o cidadão. Com certeza, é isso mesmo. Não é isso, Mota? É isso, Emílio, é isso. Lá tem inúmeros outros exemplos disponíveis, mas setores da mídia e esses ativistas selecionam a dedo aqueles casos, as vidas que interessam e as vidas que importam e as vidas que não importam, né? No Brasil existe uma quantidade enorme de pessoas que são assassinadas, é mais ou menos 120 pessoas que são assassinadas todos os dias no Brasil. A maioria delas você nunca ouviu falar, nem nunca vai ouvir falar, né? Mas quando interessa politicamente fazer um grande barulho em relação a determinados eventos, se faz. A gente pode observar hoje aqui, né, uma coisa totalmente absurda. Eu publiquei no meu Twitter há 2-3 dias atrás um vídeo que eu recebi. É um vídeo entre milhares que existem nas redes sociais, né, mostrando uma cena de uma comunidade do Rio de Janeiro em que tem um sujeito que coloca o carregador no fuzil dele. O carregador é um troço imenso, né? Deve caber, sei lá, muitas dezenas de balas de fuzil ali. Isso é uma cena de uma comunidade carioca, né? É óbvio que esse fuzil não é registrado, ele não pertence a nenhum caçador, ou atirador ou colecionador, né? Agora, o governo lançou uma campanha, determinou que todo cidadão de bem que tem arma registrada no Brasil tem que recadastrar a arma. Meu Deus. É uma coisa que não tem nenhuma outra função a não ser encher o saco do cidadão de bem que tem arma. Obviamente, essa arma desse vídeo que eu postei e nenhuma outra arma que existe nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, de Recife, de Salvador, de Natal, nenhuma dessas vai ser cadastrada nunca, né? Então, o governo, a turma ideológica, fecha os olhos para essa realidade e olha para o lado que eles querem. E aí manipulam o discurso, criam uma narrativa para dizer que as armas nas mãos dos colecionadores e atiradores vão acabar na mão dos criminosos, quando isso, do ponto de vista estatístico, é completamente irrelevante. Eles sempre dão um jeitinho, né? Essas histórias sempre, cara. Ô, Mota, obrigado, hein? Show. Pelo seu papo aqui, ó. Sempre show. Como é que tá lá no Pingos? Tá tocando a bola? Vamos lá, todo dia. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Você sabe que você é o nosso centroavante, né? Isso. Obrigado, Emílio. Olha, você é o nosso centroavante lá, hein, Mota? Olha, eu adoro, acho uma honra, uma missão quase que sagrada estar aqui na Jovem Pan e adoro participar aqui do Pânico. Muito obrigado pelo convite.